Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos aprender o que é Tax Deed, o que é Tax Lien, como funcionam os leilões existentes aqui nos Estados Unidos, leilões de imóveis que podem trazer muito dinheiro para você. São propriedades que estão indo a leilão bem baratinho e eu vou ensinar para vocês como essas estratégias funcionam, como adquirir essas propriedades, como comprar nesses leilões, como cada estado funciona e a diferença entre cada leilão. Eu vou estar explicando para vocês hoje. Vamos lá na tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês. Eu sou a Danúzio Martins e esse é o nosso curso Tax Deed, direto ao ponto. Vamos lá? Então, pessoal, estamos aqui agora na tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês como que esses leilões funcionam, tá bom? Como que é essa questão do leilão de Tax Deed, Tax Lien, quais são as diferenças, tá bom? Eu sou a Danúzio Martins, eu sou Real Estate Coach, Real Estate Investor, eu sou mentora para empreendedores como você, que está aqui aprendendo comigo hoje, né? E eu sou Tax Deed Expert, ok? É a minha especialização. Vamos lá? Qual que é a pergunta inicial? O que todo mundo quer saber? O que é Tax Deed? Vamos começar então pelos conceitos iniciais, tá bom? O que é um deed? O deed é uma escritura. Se vocês lembram lá no Brasil, quando a gente falava assim, você tem a escritura da sua propriedade? Quer dizer que você é um documento, escritura é um documento que prova que você é o dono daquela propriedade, certo? O deed é o documento legal que se refere à posse, ownership, de uma propriedade. Então, se você tem o deed com o seu nome ou com o nome da sua empresa, a localização daquela propriedade, o legal description, a descrição legal de toda aquela propriedade, se está no seu nome, acabou, a propriedade é sua, ninguém discute mais, ok? Então, assim, deed é uma escritura, tá bom? É um documento que significa posse. Toda vez que você falar de deed, você lembra de posse de alguma propriedade, tá bom? E o que é tax deed? Vamos lá. Quando os donos de propriedades não pagam os impostos, o coletor de impostos, ou seja, o governo, ele pode ser representado pelo estado, pelo condado ou até mesmo a cidade. Ele confisca a propriedade e coloca o deed à venda em leilões, com o objetivo de recuperar os impostos. Vocês entenderam? Então vamos lá. Eu vou explicar mais adiante para vocês com alguns exemplos. Mas o tax deed é um leilão de escrituras de propriedades. Se aquela pessoa, dono de um imóvel, não pagou o imposto, né? Lá no Brasil a gente fala IPTU. Se o dono de propriedade não pagou o IPTU por um determinado prazo que o Estado determina, aí o governo pode ser representado pelo Estado, pelo condado ou pela cidade. Ele tem o poder de confiscar. Ele vai falar assim, olha, eu já te dei uma chance, já mandei cartas para vocês, mas vocês não tiveram a iniciativa de vir negociar aqui comigo. Então nós vamos tomar uma medida mais séria. Nós vamos colocar a sua propriedade no leilão, se você não pagar o imposto. E isso realmente acontece. As propriedades vão a leilão e o investidor arremata e automaticamente fica com a propriedade, porque o deed vai passar a ser no nome do investidor. Eu vou mostrar aqui para vocês mais à frente, tá bom? Então a gente vê a imagem aqui, ó, de um deed, um documento. O governo confisca, coloca no leilão e o investidor que arrematou no leilão pagou ao governo aquela quantidade que o governo queria. E muitas vezes paga até mais. E aí nós vamos estar falando disso mais para frente. Desse dinheiro que às vezes sobra. Esse dinheiro nós vamos falar mais à frente, tá bom? Por que o governo coleta impostos, né? Então, os recursos arrecadados pelo Estado e municípios são utilizados para pagar as despesas da própria máquina pública e oferecer a estrutura necessária para a população
em diversos âmbitos, ou seja, na saúde, na educação, na segurança, lazer. É para pagar um policial, para pagar uma professora, para pagar os médicos, o pessoal do corpo de bombeiros, né? Então, os impostos é para governar a cidade mesmo, governar o estado, tá bom? Por isso que o estado, que o governo quer os impostos, porque assim, se ele tiver muitas propriedades que estão inadimplentes, o salário do policial lá não espera. O salário da professora não espera. Então o governo falou assim: nossa, eu preciso tomar uma medida mais séria, porque nós já temos milhões e milhões de pessoas que não pagaram imposto esse mês. Então vamos tomar uma medida séria para a gente arrecadar esse dinheiro para repassar para quem realmente precisa, que são os professores, policial, pessoal do corpo de bombeiros, né? Para a manutenção da cidade. Então, alguns estados são extremamente rígidos, eles não toleram inadimplência, então colocam as propriedades em leilão, certo? Vamos lá, eu vou explicar aqui um exemplo, vou dar um exemplo para vocês de como que funcionam esses leilões de tax deed. Vamos lá, imagina aqui ó, comigo, João é o dono dessa casinha azul, ele é o proprietário. Só que João passou por um problema financeiro e não pagou o imposto da casa dele por 2 anos. Ele estava passando por um problema seríssimo e ele também não foi lá negociar com o governo. O governo mandou cartas para ele várias vezes, falou: olha, João, sua casa está devendo um certo valor aqui. Aí passava do tempo, com o passar do tempo, o João não respondia, não fazia nada, só recebia aquelas cartas e não ia negociar. E o governo falou: olha, no dia 10 eu vou colocar sua propriedade num leilão de tax deed. E João não continuou sem fazer nada, não se preocupou com essa questão. Então, no dia 10, o governo colocou a propriedade no leilão de tax deed. Quem estava lá no leilão? Pedro, mais algumas centenas de investidores, ou até mesmo alguns, uns 10, digamos assim, tem leilões que são 10 pessoas, outros são 100, 400, depende. Mas vamos dizer que Pedro é um investidor, estava lá no leilão esse dia. Ele viu lá no site do governo que algumas casas iam a leilão e ele se interessou muito nessa casinha azul. Então Pedro foi lá, fez a sua pesquisa, que eu vou explicar mais à frente para vocês. Fez a sua pesquisa de forma correta e fez uma oferta naquela propriedade. E a oferta dele foi aceita. O leiloeiro declarou Pedro o novo dono da casa. Simples assim. Então, como é que o governo declara Pedro sendo o dono da casa? E o governo manda um deed para Pedro, no nome de Pedro. Simples assim. João não pagou imposto, o governo confiscou, colocou no leilão, um investidor investiu e o próprio governo, no nome do condado, digamos assim, né, num setor que chama Recorder of Deeds, é um setor que faz essa parte burocrática, manda um novo deed para Pedro. Por quê? Pedro pagou o que o governo precisava. Porque o governo ele quer o dinheiro naquela hora, não é daqui 2 anos, ele quer naquela hora. Então, se João não pagou, Pedro pagou, tá tudo certo. Então é assim que funciona os leilões de tax deed, tá bom? Bem simples. Fulano não pagou, aí o governo confiscou, o investidor comprou imediatamente. Quando eu falo imediatamente, demora cerca de umas 2 semanas, dependendo do condado, ou dependendo. Pode demorar até 1 mês ou 2, mas assim, o governo manda um deed para Pedro, para o investidor no nome dele. A partir daquele momento, Pedro pode fazer o que ele quiser com a propriedade, porque ele é um novo dono, tá bom? Isso que eu gostaria de que vocês deixassem isso bem fixo, assim, fixado na mente de vocês. Simples assim. Colocou no leilão, comprou, você passa a ser o novo dono, tá bom? Tax deed é isso. Vamos falar agora o que é lien. Existe uma outra modalidade de leilões aqui no governo americano que chama lien. Eu vou explicar para vocês primeiro o que é lien, depois eu vou explicar o que é tax lien,
tá bom? Então, lien é um impedimento, uma reivindicação legal contra uma propriedade. Observação: qualquer indivíduo ou empresa pode preencher o formulário lien contra uma propriedade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina aí na sua casa. Imagina que você é dono da sua casa aí. Imagina que você contratou uma pessoa para fazer uma pintura nas suas paredes. Aí você falou, oh, você pode fazer a pintura aqui? Ah, é quanto? É quanto? Aí o pintor fala assim, é 15 mil. Aí você fala assim, ok, pode fazer. Aí o pintor fez lá, você saiu para viajar, na hora que você voltou, você, nossa, não foi assim que eu pedi para você, não é desse jeito e eu não vou te pagar. Aí você meio que entra em conflito assim com o pintor. E aí o pintor falou assim, não, mas tá pintada as paredes, eu quero meus 15 mil. Você falou assim, não vou pagar. Aí você sabe o que o pintor faz? O pintor vai lá no governo e coloca um lien na sua propriedade. Isso aqui é um exemplo de lien que eu estou dando para vocês. Coloca um lien na sua propriedade no valor de 15 mil. Então você não pode vender, você não pode fazer nada com a sua propriedade, no sentido assim de vender ou alugar, ou coisas mais burocráticas, né, que eu estou falando. Se você não limpar esse lien, se você não pagar esse lien. Então é um impedimento, por isso que eu coloquei essa imagem aqui dessa casinha cercada aí de cadeados, de correntes, porque legalmente existe um impedimento e alguém precisa pagar por esse lien, tá bom? Então qualquer pessoa, igual deu o exemplo para vocês, um pintor, uma pessoa do piso, qualquer pessoa pode preencher um formulário do governo. Olha, essa pessoa me deve 15 mil e eu quero pagar, eu quero esse dinheiro. A pessoa não pode vender a casa enquanto alguém não me pagar esse dinheiro. Então, isso que é um lien. Lien é um impedimento, uma reivindicação legal contra uma propriedade, tá bom? Agora, o que é tax lien? É, na verdade, em simples palavras, é o impedimento que o governo coloca na sua propriedade, tá bom? Se você não pagou o IPTU, se você não pagou os impostos, o próprio governo coloca esse impedimento na sua propriedade. É como se fosse um documento, tá bom? Então, também conhecido como Tax Lien Certificate, é um certificado que o governo coloca contra a propriedade. Nesse caso, o governo também coloca o lien disponível para investidores comprarem, com o objetivo de arrecadar fundos. Então vamos lá. Você lembra esse exemplo aqui que eu dei, nessa foto aqui, ó? Então, o governo, nesse caso, coloca um lien, mas não adianta colocar um impedimento lá, se a pessoa não está vindo pagar. O governo quer o dinheiro de qualquer forma. Não adianta você colocar o impedimento lá se a pessoa não está nem aí. Aí o governo colocou o impedimento, a pessoa não fez nada. E aí o governo falou assim, ó, a essa não vai fazer nada não, então vamos dar um passo adiante nesse conflito nosso. Já que você não está pagando imposto, eu já coloquei o lien, você não pagou, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar esse lien para um investidor, para pagar para mim no seu lugar. E aí quando você vier pagar, você vai pagar multiplicado para ele. Que é isso que o governo faz. Isso é o tax lien, entendeu? Então, nesse caso, o governo coloca o lien, não resolveu, aí passou um período de tempo, o governo coloca esse lien em um leilão também. Só que nesse caso, o investidor não fica com a propriedade, não é um deed. Então, eu vou explicar para vocês mais adiante aqui. Nesse caso, quando o investidor levantou a mão no leilão e falou assim, eu quero o lien dessa casa. Aí, o governo vai falar assim, ok, eu pago para você 25% quando o proprietário vier me pagar, aí eu pago para você 25% porque você me emprestou esse dinheiro na hora que a gente precisava, que o governo quer pagar os funcionários dele naquela hora. Então é isso. Vou explicar para vocês nesse desenho aqui, ó. Vamos lá. Maria, deixa eu dar um exemplo aqui, da dona Maria. Ela é dona dessa propriedade amarelinha, dona dessa casa aí. Então vamos lá. Maria não pagou o imposto da casa dela por 2 anos, tá bom? Ela deve $2.000 ao governo. Vamos supor que esse imposto dela vale 2.000, tá bom? O governo mandou cartas para ela várias vezes, falou, Maria, você está devendo o imposto desse ano.
chegou o ano que vem, Maria, você está devendo imposto, agora já aumentou um pouquinho, mesmo assim você não está pagando. Aí o governo mandou uma carta ao final para ela, falou assim, olha, no dia 16 eu vou colocar a sua propriedade. Que eu já coloquei, ela falou assim, já coloquei um lien, você não pagou, aí agora eu vou colocar o lien num leilão. Aí no dia 16 o governo colocou a propriedade da Maria num leilão de tax lien, certo? Aí vamos ver aqui o que acontece depois. Aí apareceu o investidor, Felipe, o nome dele. Falou assim, eu quero pagar essa dívida aí da Maria, tô aqui na minha casa, tal, tô com dinheiro parado aqui no guarda-roupa, vou pagar esse lien da Maria. Aí ele fez uma oferta e a oferta foi aceita. Só que assim, tinha outras pessoas concorrendo. Então eu coloquei aqui embaixo que ele pagou $4.000 no leilão de tax lien. Tô dando um exemplo, tá bom? O governo então entrega para Felipe um tax lien certificate, certo? Ele vai entregar um papelzinho apenas, tá bom? Chamado de tax lien certificate. Felipe não é dono da propriedade. Ele só segura um documento que ele pagou a dívida da Maria. E aí o governo já usou aquele dinheiro lá para o que ele precisava no momento, né? Se era pagar pagar o corpo de bombeiros, pagar os policiais, o governo usou aquele dinheiro do Felipe. E o Felipe tá sem o dinheiro dele, mas tá segurando o tax lien certificate na mão, certo? A partir daí, nós temos dois cenários diferentes. Eu vou explicar para vocês o primeiro cenário. Aqui, ó, falei para vocês, o Felipe segura o lien em casa, na mão dele, lá um documento, por um determinado período. Cada estado vai definir esse período, se é 2 meses, se é 6 meses, se é 1 ano ou se é 2 anos. Cada estado tem a sua regra, tá bom? Aí, no cenário 1, o que acontece? Aí Maria falou assim, gente, agora eu recebi um dinheiro aqui, vou lá pagar minha dívida no governo. Aí Maria foi lá no governo e pagou o dinheiro que ela deveria pagar. Só que agora não é 2.000 mais. Ela pagou os $4.000 que Felipe pagou no leilão, certo? Só que além desses 4.000 que ela pagou, ela teve que pagar uma multa. E essa multa depende do estado. Cada estado tem um valor, tá bom? Vamos supor que lá no estado de Illinois tem 36%, tá bom? No Texas é 25%, no Illinois 36%. Eu vou mostrar para vocês alguns mais para frente, tá bom? Vamos supor que é nesse estado aqui. Então, aí Maria pagou o governo pegou e mandou um cheque para Felipe. Falou, Felipe, você acabou de receber o dinheiro que você emprestou para a gente alguns meses atrás e ele veio multiplicado, tá bom? Você pagou 4.000 no leilão, mas nós estamos devolvendo para você 5.440. Esse é o objetivo do tax lien. Você compra um lien e espera receber o retorno daquele dinheiro, tá bom? Dependendo do tempo, em decorrer do tempo. Então, essa é a ideia principal do tax lien. Esse cenário acontece em cerca de 93% das vezes. Então, o antigo dono vem depois de algum tempo e paga ao governo a dívida. Só que em vez dele pagar aquele valor inicial, que era 4.000, que era 2.000, né? Pagou multiplicado mais as multas. Então, o investidor, ele vai consciente, ó, eu estou investindo 4.000, daqui a alguns meses eu vou receber 5.440. Ele já faz o cálculo antes, tá bom? Esse é o objetivo do tax lien. Então eu coloquei aqui embaixo, ó, o Felipe investiu $4.000 e recebeu 5.440 de volta. Então foi bom para o Felipe, foi bom para o governo, que ele recebeu os 4.000 que ele precisava, né? E Maria, que ajeitou a vida dela, foi desse jeito, que é o que ela pôde, né? Vamos ver o cenário 2. Cenário 2. O que acontece se Maria nunca mais vir pagar? O que acontece? É o cenário 2. Então, Maria nunca mais apareceu, nunca mais retornou ao governo para pagar, realmente estava com um problema financeiro seríssimo e nunca mais veio. Então, Felipe
depois daquele prazo determinado pelo governo, seja o estado, seja o condado, passou aquele tempo, Felipe segurando o tax lien na mão, né, segurando aquele documento, ele vai procurar um advogado de real estate, um real estate attorney, no final do prazo, seja 1 ano, seja 2, o que o estado determinar. Aí ele vai procurar um advogado, falar, olha, eu entrei num leilão, paguei a dívida de uma pessoa lá, só que a pessoa nunca me pagou e já passou o prazo dela me pagar, porque ela tem prazo, já passou. Vamos entrar com processo? Aí o advogado vai falar, sim, claro, vou entrar com processo para você. Esse processo é chamado de foreclosure da propriedade, tá bom? O advogado fala assim, ok, me dá o seu tax lien, me dá seus documentos, me dá os documentos da propriedade, que a gente entra com esse processo. Aí, no dia da corte, o juiz verifica que Felipe tem direito na propriedade, porque isso é uma lei fortíssima, tem mais de 200, 300 anos. Então, o juiz verifica que Felipe pagou direitinho o lien e que Maria não pagou, e aí o juiz fala assim, ok, então você agora tem direito de ter a propriedade, tá bom? Eu vou mandar aqui um documento para o condado vai liberar para você o deed, a escritura da propriedade no seu nome, tá bom? Então, a partir desse momento, Felipe passa a ser o dono da propriedade, quando o governo manda um deed na casa dele. Esse cenário 2 acontece em cerca de 7% dos casos. Se você comprar um lien esperando ficar com a propriedade, entendeu? Então, às vezes você encontra lien de $200, $300 na lista. Você pode aguardar, e às vezes você pode pegar uma casa de 140 mil, de 300 mil, dependendo. Isso assim depende do valor, depende do estado, depende do condado. Mas acontece. Esse cenário acontece em 7% dos casos, tá bom? De você comprar um lien, passar o tempo e ficar com a propriedade. Na maioria das vezes você pode esperar receber os juros daquele dinheiro investido, tá bom? Esse é o tax lien. Então, investindo em tax deed, você compra a propriedade bem abaixo do preço do mercado, tá bom? E investindo em tax lien, você compra a dívida visando os juros como retorno do seu investimento, tá bom? Vamos lá, mais um, se vocês quiserem tirar um print screen dessa tela aqui, ó. Tax lien, o proprietário não pagou imposto, o governo coloca um lien, aí ele realmente, o proprietário não pagou, coloca esse lien num leilão de tax lien, né? Coloca essa dívida num leilão de tax lien. Os investidores compram. A partir de então tem 2 cenários. Cenário 1, se o proprietário paga o imposto, o investidor recebe aqueles juros, seja 25%, seja 36%, conforme o estado. E no cenário 2, se o proprietário não pagar os impostos naquele determinado período de tempo, o investidor fica com a propriedade através do processo de foreclosure, tá bom? E no tax deed, o proprietário não pagou imposto, o governo confiscou a propriedade e colocou esse deed em um leilão, os investidores vão nesse leilão de tax deed e compram o deed da propriedade. A partir de então, quando o investidor recebe o deed, ele passa a ser dono da propriedade, tá bom? Isso é tax deed, você passa a ser dono de uma propriedade, tá bom? E uma pergunta que não quer calar: qual o melhor lugar para investir? Vamos estudar agora? Qual o melhor para lugar? O melhor lugar para investir? Vamos aprender agora. Depende de qual estratégia você irá utilizar, tá bom? Alguns especialistas dizem que perto do local que você mora se torna melhor. Perdão. Pois os gastos com locomoção serão menores, tá bom? Então, o que você pode fazer a princípio? Se você está querendo estudar tax lien, tax deed, você vai estudar o seu estado. Se o seu estado
não for da estratégia que você gostaria de aplicar, você vai para os estados do lado, tá bom? Para você não ter gastos com locomoção, que são uma despesa a mais, né? Vamos estudar os estados agora? Em qual estado investir? Porque cada estado pensa de um jeito. Um estado pensa que você deve fazer leilão de tax lien, outro estado pensa que você ele deve fazer leilão de tax deed, tá bom? Vamos estudar. Olha aqui, ó. Esse daqui é o mapa dos Estados Unidos, né? Cada estado funciona de um jeito. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu demorei mais de um ano para pegar todo esse conteúdo aqui para vocês. E estou dando esse conteúdo gratuito para vocês aqui. Então, eu gostaria só de pedir um favor. Primeiro, aperta o botãozinho do like aí, porque se eu estou produzindo esse conteúdo, eu tenho certeza que é de valor, eu tenho certeza que pode mudar a sua vida, eu tenho certeza que isso está te ajudando. Você também pode comprar propriedades, assim como eu comprei, vou mostrar aqui para vocês. Eu era babá, babysitter aqui nos Estados Unidos por muitos anos. Eu trabalhei de cuidadora de idosos também e encontrei no Tax Deed uma oportunidade gigante, tá bom? E eu estou passando esse conteúdo gratuito aqui para vocês. Eu investi mais de $3.000 para aprender esse conteúdo e estou passando aqui gratuitamente para vocês. Então, por gentileza, se inscreva no nosso canal, compartilhe com 5 ou mais pessoas, por favor, e dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Tem o nosso e-book aqui, tem o nosso material de apoio, que você pode estar se aprofundando nesse tema, tá bom? Curte o nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilha. Você pode escrever aqui nos comentários também qual que é a sua dúvida, que eu vou estar produzindo mais conteúdos relacionados a esse tema também, tá bom? Então, vamos deixar aqui, se vocês quiserem bater um print screen, né, dessa tela. Esse é o mapa dos estados, como cada estado funciona. Então, os estados em vermelho, eles são deed. Eles não toleram a inadimplência das pessoas. A pessoa não pagou por determinado período, ele colocou a propriedade a leilão e passou o deed para outra pessoa pagar e continuar recebendo os impostos normalmente, tá bom? Os estados em verdinho são os estados liens. São estados que trabalham com tax lien. São os estados mais brandos, falam assim, olha, nós vamos dar um prazo para você pagar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Se você não pagar daqui a um tempo, realmente a culpa é sua, porque nós demos uma colher de chá para você, tá bom? Aí que a pessoa perde a propriedade depois de muitos anos, tá bom? São os estados lien, são os estados em verdinho, tá bom? Agora, existem outras duas categorias, como os estados se dividem. São os estados Redeemable Deeds, eu vou explicar para vocês, e os estados híbridos, que eles funcionam com as duas estratégias. Os estados em azul, como Flórida, Ohio, Pensilvânia, New York, Nevada, também funcionam com as duas estratégias, tanto liens quanto deeds, tá bom? Porque aí vai depender não somente do essa lei não é a nível estadual, já passa a ser a nível de condado. Cada condado determina a sua forma de agir com os donos de propriedades, tá bom? Vamos ver aqui, ó, recapitulando. A classificação dos estados. Eles são classificados em 4 tipos: estados tax deed, estados tax lien, estados híbridos ou mistos, que trabalham com as duas formas, tanto liens quanto deeds, e os estados que são redeemable deed. Eu vou explicar para vocês agora o que significa redeemable deed, tá bom? Vamos lá. Os estados que são lien, eu vou citar para vocês quais são. Alabama. Se eu falar o nome de algum estado errado aqui, vocês me perdoem, tá bom? Então vamos lá. Alabama, Arizona, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Mississippi, Montana, Nebraska, New Jersey, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota,
Vermont, West Virginia, Wyoming e também Washington, D.C., the District of Columbia, tá bom? Esses estados, eles não trabalham com deed, eles são estados lien, tá bom? Se você mora em algum desses estados e você quer comprar deeds, você vai para outros estados, tá bom? Ou se você realmente gostou dessa estratégia lien, não tem problema, tá bom? Você pode ficar no seu estado, pesquisar as listas, pesquisar as propriedades e comprar os seus liens, tá bom? Nesses estados que eu estou falando para vocês aí. Vamos ver agora quais são os estados deed que funcionam de forma rígida, né? Que não toleram inadimplência. E logo eles leiloam o documento da propriedade, né? Então vamos lá. É o Alasca, Arkansas, Califórnia, Hawaii, Idaho, Kansas, Maine, Michigan, Missouri, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio. Ohio está nas duas listas porque ele é híbrido, tá bom? Depois eu vou explicar para vocês. Oklahoma, Oregon, Rhode Island, South Dakota, Utah, Virgínia, Washington, aquele estado de Washington lá ao norte, e Wisconsin, tá bom? Esses estados são tax deed. A pessoa não pagou os impostos por determinado período, o governo confiscou as propriedades, colocou no leilão e o investidor comprou e levou, tá bom? Simples assim, são esses estados aí. Vamos falar um pouquinho agora dos estados híbridos. Eles trabalham com as duas estratégias, tanto lien como deed. Então, na sua pesquisa, você vai ter que se aprofundar no condado, tá bom? Você vai ter que se aprofundar no condado. Um exemplo aqui desse estado híbrido é a Flórida, tá bom? Pode ter estado que trabalha com as duas estratégias, ou pode ser que algum condado só trabalha com tax deed, pode ser que algum condado só trabalha com tax lien, tá bom? Você vai ter que ir a nível de condado, tá vendo? Aqui, ó, Polk County, Lake County, Putnam County, Duval County, Nassau County. Você vai entrar nos sites dos condados para fazer a sua pesquisa e fazer essa verificação, como o condado funciona, tá bom? Vamos falar aqui agora dos estados híbridos também, né? Como eu estava falando aqui, né? Continuar falando. Que possuem tanto lien quanto deed. Outros exemplos são Nevada, a Flórida, que eu já falei, a Pensilvânia. No caso da Pensilvânia, gente, o estado todinho é deed. Somente a Filadélfia trabalha com liens, tá bom? Por isso que a Pensilvânia entrou nessa categoria de estados híbridos, porque a Pensilvânia somente a cidade, né, que na verdade tem a cidade e o condado de Filadélfia trabalha com liens, tá bom? Então, vocês podem, qualquer outro condado da Pensilvânia é deed. De qualquer forma, é melhor conferir, porque às vezes no dia que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que mudou alguma regra de algum condado lá da Pensilvânia. Então, por gentileza, confira a nível de condado também. E o estado de Nova York, tá bom? Alguns condados lá na região sul ali, ó, Queens, Brooklyn, Manhattan, se eu não me engano, tem muito lien nessa região sul. E alguns outros condados aí para cima, mas a maioria é deed também, viu? Vamos falar agora dos estados redeemable deed. Quais são eles, né? Como que funciona esses estados redeemable deed? Então, após o leilão, o condado guarda o deed do investidor por um período pré-determinado. Se o antigo dono não resgatar a propriedade, o condado então entrega o deed ao investidor quando esse período acabar.
tá bom? Esse período é chamado de redemption period, ou período de resgate. É o tempo que o antigo dono da propriedade tem para pagar o imposto mais os juros e ter a sua propriedade de volta, tá bom? A gente chama esses estados redeemable deed, são estados deed que se comportam como lien. Por quê? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Estado de Connecticut. Se você for em algum leilão e comprar uma propriedade no estado de Connecticut, é como se você estivesse comprando uma propriedade no estado deed. Só que você arrematou aquela propriedade, só que o governo não te entrega imediatamente o deed. Daqui uma semana ou duas, não é assim. Eles falam assim, olha, nós vamos dar uma colher de chá para o ex-dono da propriedade. Então, daqui 6 meses, se ele realmente não vier buscar, a gente manda direto para você o deed no seu nome. É assim que funciona os estados redeemable deed, tá bom? Eles esperam um período de resgate. Por quê? Qual que é a diferença do redeemable deed para os estados lien? Que no estado lien, se o dono realmente não vier, o investidor tem que entrar com o processo de foreclosure, com advogado e ir lá na corte, para então receber o deed. Nos estados redeemable deed, não. Na hora que, geralmente, quando acaba aquele período de resgate, o próprio condado já manda para o investidor aquele deed, tá bom? É assim que funciona os estados redeemable deed. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Geórgia, 1 ano, que é o período de resgate deles. Se você for no leilão lá na Geórgia, e tem muita casa boa lá, muita casa boa. Se você for no leilão lá, é um estado redeemable deed. Você vai, arrematou a propriedade lá, fica esperando, vai para sua casa e fica esperando 1 ano o antigo dono pagar. Se o antigo dono pagar, você vai receber o que você pagou no leilão, mais 20% de interesse, de interest, que é de juros, né? Só que no meio desse período aí, se ele pagar, você recebe o seu dinheiro mais 20%. Se ele não pagar, dentro de 1 ano, a propriedade é sua, tá bom? Se vocês verem as listas da Geórgia, são cada casa mais linda que a outra. Então, às vezes compensa, né? Você tá com dinheiro parado em casa, vai lá, investe, espera um pouquinho. Espera 1 ano, né? Se a pessoa pagar, você tem seu dinheiro de volta. Se a pessoa não pagar, você fica com a propriedade, pagando, vamos supor, uns $2.000 numa casa linda, casa de $170 mil, $250 mil. São casas muito lindas lá na Geórgia. Tudo bem novinho, bem limpinho, muito legal a lista de propriedades lá. Vamos explicar agora como que é no Texas. O Texas é um redeemable deed state também. Existem 2 formas lá no Texas. Se o dono da propriedade ele aplicar para um documento que chama homestead, ele vai ter 2 anos para redimir essa propriedade. Se você for no leilão, arrematou a propriedade dele e ele aplicou para esse documento lá. O que é homestead? Homestead significa que é a casa primária dele, a residência principal dele. Isso que é homestead. Mas isso só vale se ele aplicar para um documento. E geralmente só quem tem Social Security Number que aplica para esse documento. Se for algum imigrante, alguma pessoa que às vezes não tem documento e não aplicou, aí funciona a regra geral, que é 6 meses. Tá bom? O Texas tem algumas peculiaridades. Vou passar bem rápido aqui. Depois eu vou estar publicando um vídeo aqui só sobre o Texas, tá bom? Então, tem 2 períodos de resgate. Um de 6 meses e um de 2 anos, para quem é homestead, tá bom? Se nesse período a pessoa redimir, você recebe o que você pagou no leilão de volta, mais 25% de retorno do seu dinheiro, tá bom? Dizem que o Texas é o melhor estado para se investir em propriedades de leilão, tá bom? Connecticut, eu já dei o exemplo para vocês, né? São 6 meses de redemption period. E se a pessoa redimir nesse prazo, você recebe 18% de juros, né? O seu dinheiro inicial mais 18%. No estado de Delaware, são 3 meses de redemption period, tá
bom? Você foi no leilão, arrematou a propriedade e espera. Se a pessoa arrecadar, voltar e pagar ao governo, o governo te dá 20% do que ele te dá o seu dinheiro de volta mais 20%, tá bom? Se a pessoa realmente não vir nesses 3 meses, dentro de 3 meses, o próprio estado do Delaware manda um deed para você, na sua casa, tá bom? O estado do Tennessee tem algumas regras bem peculiares também, não vou entrar muito em detalhes, mas lá são 3 meses, tem alguns outros períodos lá também, 1 ano, 18 meses, tem algumas regrinhas lá, depois vocês podem estar pesquisando a fundo, tá bom? E é 10% de return. E aí, qual estratégia você vai utilizar? Tax lien ou tax deed? Isso daí é uma resposta que você tem que dar para você, tá bom? Eu finalizo o nosso vídeo aqui e mais uma vez vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscrever no nosso canal, que eu vou estar postando aqui conteúdos relacionados a leilões de imóveis aqui nos Estados Unidos, entregando todo o ouro para vocês. E a única coisa que eu peço em troca é que vocês curtam o nosso vídeo, comentem, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no nosso canal, apoiem o nosso canal para a gente crescer, para eu estar postando aqui para vocês conteúdo de valor, tá bom? Aqui é Danuzzi Martins com Tax Deed direto ao ponto e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, mais uma das nossas propriedades que a gente comprou aqui, ó, no estado de Nova York. Nevou aqui esses dias, mas é um lote bem grande, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Aqui na cidade de Gloversville. E nós compramos através do Tax Deed. São leilões de imóveis que acontecem aqui nos Estados Unidos, que você pode comprar propriedades com até 80% de desconto. São propriedades que saem a um preço muito barato e você pode estar fazendo a sua estratégia de saída, né, que você preferir. Você pode vender, você pode ver as regulações da cidade, né, o que pode construir aqui. Você pode construir a sua casa e você pode vender, né. Se for uma casa que você comprar no leilão, você consegue alugar, você consegue fazer flipping, tá bom? Nesse caso aqui, ó, é um lote, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É um lote. Nevou, mas é um lote bem grande. A rua tá cheia de casas aqui ao redor. Uma comunidade bem bacana, né? São casas bem bonitas. E gostaria de deixar aí pra vocês esse recado. Tax Deed direto ao ponto. Se vocês quiserem aprender como compram propriedades, como comprar propriedades diretamente do governo americano, pagando preço baixo, me procurem, tá bom? Independente do seu status imigratório, independente se você tem Social Security Number, se você tem IT Number, você pode comprar propriedades assim. Falou? Me procurem, Danuzzi Martins, o Tax Deed direto ao ponto.